gente! Seja muito bem-vinda à live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre intestino. E como de costume, nós vamos falar então sobre as emoções que estão aí por trás desse órgão tão importante. Muitas mulheres com endometriose têm dificuldades intestinais. Algumas têm o intestino solto, outras têm o intestino preso, algumas mulheres têm fisgadas no ânus. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui na live hoje. Sejam todas bem-vindas, apertem o coraçãozinho, compartilhem a live para que mais mulheres tenham acesso a essa informação. Certo, gurias? Então, eu me chamo Camila, eu sou terapeuta integrativa, especializada na origem emocional dos sintomas. E aqui é sobre isso que você aprende, sobre a origem emocional das doenças, dos sintomas que você vive. Principalmente a endometriose, né, gurias? Esse é o nosso assunto principal por aqui. E esse é o foco do meu trabalho, é ajudar mulheres que sofrem hoje do mesmo mal que eu já sofri e não sofro mais. O motivo da live de hoje, gurias, é porque, como eu já falei, né, muitas mulheres que sofrem com a endometriose também têm dificuldades relacionadas ao funcionamento do intestino. Se você tem endometriose, eu gostaria de saber se você também enfrenta dificuldades com seu intestino. Pode ser que o intestino seja preso, pode ser que o intestino seja solto demais, né? Algumas mulheres têm diarreia no período da menstruação, certo? E o objetivo aqui é trazer clareza, então. Clareza de quais são as emoções que estão por trás do intestino. Também não é por acaso que os focos de endometriose estão onde estão e hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos abordar um pouquinho sobre a origem emocional da endometriose e por que os focos estão localizados lá no intestino. Por que será que isso está acontecendo? Ou quando você menstrua, por que o intestino prende? Ou então por que o intestino solta? Certo? Por que você tem dificuldade para fazer cocô? Ou por que você está sempre com diarreia? Então, se você passa por essas dificuldades, por esses problemas, a live de hoje é para você então, certo? Então é sobre esse assunto que vai ser a live de hoje, sobre as emoções por trás do intestino, as emoções que estão escondidas então por trás das disfunções intestinais. Bom, quando eu sofria com endometriose, gurias, eu sofria muito também com as questões intestinais. Eu tinha o meu intestino preso. Eu tinha muita dificuldade de ir no banheiro. Porém, né, quando eu ficava menstruada, a situação era diferente. Então, eu tinha excesso, então eu tinha diarreia. Então, durante todo o ciclo, durante todo o período, eu tinha muita dificuldade de ir no banheiro. Era muito trancada. Mas, quando eu ficava menstruada, então o intestino, ele soltava, né? Hoje vocês vão entender o porquê. Nós vamos falar sobre as emoções que estão por trás do intestino, então. O nosso intestino, gurias, é um órgão muito importante para o nosso organismo. Então, no nosso intestino, nós fazemos a absorção dos nutrientes, né? Então, gurias, no intestino, nós temos a absorção de nutrientes e nós temos também a liberação daquilo que não serviu para o nosso corpo, né? Nós liberamos, mandamos embora, certo? E quando a gente tem problema no intestino, né? Principalmente nós, né? Quem sofre do intestino ou quem tem endometriose e tem os focos no intestino, né? Quando a gente não leva em consideração a origem emocional dos nossos sintomas, a origem emocional das nossas doenças, o que acontece? A gente acaba muitas vezes apenas escondendo um sintoma, né? A gente acaba apenas remediando o sintoma. Talvez lá, se você tem o intestino preso, você vai tomar alguns chás, vai tomar um laxante, né? Ou se você tem o intestino muito solto, vai consumir mais fibra. Bom, gurias, quando a gente leva então em consideração as emoções por trás dos órgãos que estão impactados, né, por causa da endometriose, então a gente consegue entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Nós conseguimos entender qual é a mensagem que o corpo está transmitindo. Porque quando eu associo a origem emocional da endometriose com a conotação emocional de onde estão os focos, a gente dá muita informação e vocês vão ver hoje como é que o nosso intestino dá muita informação da nossa vida, de como a gente tem visto e vivido a nossa vida. Como é que a gente sabe se tem foco no intestino? Fazendo os exames adequados. Então, você precisa fazer exames que tenham preparo intestinal, né? Então, o teu intestino tem que estar vazio na hora do exame. Vai fazer a ressonância magnética ou vai fazer a transvaginal. Como o intestino está vazio, foi feito um preparo intestinal, vai aparecer então os focos no intestino,
certo? Senão vai ficar tudo junto ali na imagem, né? As fezes e os focos, não vai dar para saber se tem foco lá. Por isso que tem que ser com preparo intestinal, tá bom? E tem a endometriose profunda, então, que tem essa situação quando o nosso foco, ele tá na superfície, certo? E aí a gente vai ter meio centímetro de foco de endometriose ou mais. Mas também tem a situação quando existe a infiltração. E aí pode ser que a mulher, ela esteja com dificuldade de eliminar as fezes. Por quê? Porque a gente tem, então, um espaço aqui, né? Agora sim, um espaço aqui, uma luz intestinal, mas o foco, ele pode ter infiltrado e aí a gente diminui esse espaço, certo? Olha só, quanto maior, mais eu diminuo o espaço, então eu vou ter dificuldade para liberar. Então pode acontecer isso também, certo? Por isso que a Lizzy falou, tanto através dos sintomas, quanto através do exame, né, Lizzy? Só que gurias, continuar, né, com os nossos sintomas, ou continuar apenas remediando os nossos sintomas, sem entender qual é a origem do nosso problema, é muito perigoso, né? Por quê? Porque eu vou silenciando o sintoma, né? Eu vou tomando remédio para aquilo ali, eu vou silenciando o sintoma e eu não vou entendendo o que é que está acontecendo com o meu corpo, né? E aí, de repente, eu tenho um problema grande para resolver. Desnecessariamente, porque se eu aprendo a me conhecer, se eu aprendo a entender qual é a mensagem do corpo, então eu tenho condições de alterar o meu comportamento, modificar a minha vida, transformar o viver, certo? E quando a gente transforma o nosso viver, a gente torna, então, dispensável a doença, porque a doença, o sintoma, é um recado de que existe uma desarmonia no nosso viver, no nosso comportamento, existe algo muito importante que aconteceu na nossa vida, que nos impactou de forma tão poderosa a ponto de alterar o funcionamento do nosso corpo. Porque o natural, gurias, é não doer, né? O natural é não ter problema. Então eu quero que vocês fiquem bem à vontade aqui. Se você é aluna do Ventre Livre, se você é paciente, se você tá aqui para aprender, mande suas perguntas, tá? Fique à vontade para fazer as suas perguntas. Se eu falei alguma coisa aqui que você não entendeu, fique à vontade para perguntar, porque essa é a oportunidade que eu tenho aqui para contribuir, né? Para contribuir para qualquer mulher que sofra com endometriose e, nesse caso hoje, que sofra com problemas intestinais também, certo? Me digam uma coisa, meninas. Como é que vocês se sentem quando vocês se olham no espelho e veem que a barriga tá inchada, tá grande? Esse é um mal que as mulheres com endometriose sofrem, não é verdade? A barriga inchada, né? A barriga inchada nas mulheres com endometriose e nas outras pessoas também, inclusive nos homens, né? Está muito associado à nossa digestão, à qualidade da nossa digestão e também à eliminação, né, do que nós temos no nosso intestino. Ontem a gente ouviu tantas expressões aqui, né? Como baixa autoestima, não gostar de se olhar, né? Não ter vontade de se arrumar. Então, muitas mulheres se sentem assim, principalmente quando a barriga tá inchada. Então, quem é que gosta de ir pra praia e a barriga tá inchada, tá saindo, né, fora do biquíni? Ou quer colocar uma calça jeans pra sair e a barriga tá ali, tá apertando demais, né? Às vezes não consegue usar aquela roupa que quer. Então, isso não é normal, a gente não deve se acostumar com isso, certo? Esse é um dos sintomas da endometriose, a barriga inchada. E isso não é normal e você não precisa conviver com isso para sempre, certo? Muitas mulheres até mesmo perdem o gosto de se arrumar, né? De ficarem mais bonitas, mais arrumadas. Por quê? Porque vai lá, coloca aquela roupa e tá apertado, não tá legal, né? Como é que você se sente quando isso acontece contigo? Talvez nem tenha parado para pensar, é que a barriga inchada é apenas um resultado. Como assim resultado, né? Então talvez você pense que é resultado da má alimentação. Às vezes sim, mas nem sempre, tá, gurias? Nem sempre. E hoje eu vou explicar isso pra vocês, tá bom, queridas? Mas antes eu quero que vocês entendam o que é essa conversa que eu trago aqui de olhar para a origem emocional. Quem é que já se perguntou o que é olhar para a origem emocional? Põe aí número 1. Já se perguntou o que é olhar para a origem emocional? Põe número 1. Quem já achou meio estranho isso? Põe aí número 2. Quem acha estranho, põe número 2. Quando nós vivemos algo impactante, inesperado na nossa vida, com elemento surpresa, assim, eu não estou preparada para lidar com aquilo ali, então o nosso corpo ele faz um registro. Na verdade, o cérebro faz um registro, certo? Muitas das situações impactantes que nós vivemos, que são vividas em isolamento, a gente não consegue lidar com aquilo ali, não consegue pedir ajuda,
não está preparado para lidar com aquela situação, acontece quando nós somos ainda muito pequenos, né? Não é verdade que é muito fácil uma criança se deparar com uma situação que ela não sabe o que fazer? Ela se fecha, né? Nesse momento, então, quando nós somos ainda pequenos, né? Lá da nossa gestação até os 7 anos de idade, acontecem esses primeiros registros, certo? Então, situações com elemento surpresa, quando nós não conseguimos lidar com determinada situação, impactante, inesperado, certo? Vivido em isolamento, a gente recolhe aquilo ali, a gente não sabe dar um nome para aquilo ali, e aí acontece um registro importante, é feito um registro importante no nosso cérebro. Esse registro acontece quando nós ainda somos pequenos, certo? É como se nós ficássemos predispostos a uma situação novamente na nossa vida adulta ou na adolescência. Veja como isso é interessante. Aí vamos pegar um exemplo de alguém que desenvolve endometriose, que já é casada, que já é adulta, ok? Diz pra mim aqui, quem de vocês tem endometriose depois de adulto? Não desde que menstruou, depois de adulto. Coloca eu aí, ou o número 1, que você achar mais fácil. Tenho endometriose depois de adulta. Aí você já é casada, você já é adulta, e aí de repente, né, começa a ter dores, começa a ter as cólicas muito fortes, e aí descobre que tem endometriose. Não foi na adolescência, foi na idade adulta. Alguma coisa, gurias, importante, tá? Alguma coisa muito importante aconteceu na vida de vocês, na vida adulta, que conectou vocês a esse evento que já tinha sido registrado. Olha só que interessante. Certo? Olha quantas meninas aí, ó, com os primeiros sintomas depois de adulto, depois de casado ou solteiro adulto também, né? No caso da endometriose, é um evento traumático, algo impactante, então relacionado ao nosso ninho, tá? Então tá relacionado com a nossa casa, com o nosso ninho, certo? Olha a Thaline diz, a ansiedade e o nervosismo não é nada bom, pois aumenta o cortisol e mexe com o estrogênio, que é péssimo para a endometriose. É verdade. E aqui, Thaline, você vai entender, o que eu ensino aqui é sobre o estresse inicial, sabe? Porque toda essa desarmonia que acontece no nosso corpo tem um começo. E é sobre isso que a gente aprende aqui, tá bom, gurias? Então é sobre esse start aí que a gente vai aprender aqui hoje. Bom, o tecido, gurias, que está proliferando fora do local, ele recebe os mesmos estímulos que o endométrio recebe lá dentro do útero, certo? Então, no período menstrual, esse tecido que está proliferando é um tecido vivo, ele vai ser estimulado através do estrogênio, certo? Então, ele vai proliferar, ele vai sangrar e ele vai incomodar o tecido de proteção dos outros órgãos. E quando ele incomoda o tecido de proteção dos órgãos, esses órgãos precisam se proteger desse foco. E aí, o que acontece? Acontece uma inflamação. Por isso, esse local aquece, tá? Incha e dói, certo? Mas o que faz esse tecido se comportar dessa forma? O que faz esse tecido proliferar fora do local? É esse evento traumático que aconteceu antes de iniciarem os sintomas, que levaram o corpo a transformar o seu comportamento biológico. Na verdade, o comportamento natural do corpo é a proliferação desse tecido lá no ninho original, lá na matriz, lá no útero. Mas por algum motivo esse ninho está proliferando fora do local, certo? Até aqui, tá claro para vocês, gurias? Tem alguma pergunta? Aproveitem e façam a pergunta, certo? Sejam todas bem-vindas. E o que vocês vão aprender aqui é que não é por acaso que isso acontece. E que também não é por acaso que o teu foco tá lá no intestino. E que não é por acaso que o teu intestino tá preso. E que não é por acaso que o teu intestino tá solto. Tá certo? Então, lá dentro do curso, lá no Ventre Livre, as meninas têm alguns módulos iniciais onde elas se conhecem. Depois, ela tem os módulos onde elas estudam a origem emocional da endometriose. Né? Vão entender que emoções estão por trás do endométrio, do miométrio, do útero, do colo do útero. E depois tem um módulo onde a gente vai entender quais são as emoções que estão por trás dos órgãos impactados com os focos. E hoje você que tem problema no intestino vai ver como isso faz sentido, faz muito sentido. Eu amo absorvente de pano, amo. Se vocês usarem, gurias, vocês vão ver que pouquinho vocês menstruam, que o sangue de vocês não tem cheiro ruim, não fede, é maravilhoso. Vocês vão se conectar com as avós de vocês vão imaginar as avós de vocês usando os paninhos. Eu sou super afim do absorvente de pano.
Não consegui usar o absorvente, aquele coletor, né? Mas o de pano eu gosto. Inclusive gosto de lavar o absorvente no banheiro. É uma coisa que eu de fato gostei muito, amei. Comprei no verão na praia e gostei muito. Para mim foi especial utilizar. Eu vi que a gente sangra muito menos, eu vi que aquele cheiro não é nosso, aquele cheiro ruim é do absorvente descartável. Eu vi que aquele volume todo que fica no meio das pernas da gente é por causa do gel. Então não é muito legal. Dá para comprar na internet, dá para comprar nas farmácias, já tem para vender, certo? Bom, então se você tem focos no intestino, se tá com dificuldade no intestino, essa aula aqui é pra você, tá bom? Então, papel e caneta na mão, me diz aí quem é que já tá trazendo papel e caneta desde terça-feira, que foi a primeira live. Me diz aí quem é que tá aprendendo. Me contem, eu já tenho recebido vários depoimentos no direct dizendo que estão aprendendo muito durante a semana e eu quero saber. Me diz aí, tá aprendendo? Põe número 1 aí. Então, que emoções estão, gurias, por trás do intestino? Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha intimidade, né? Porque eu já falei que o meu intestino ficava preso, então vamos entender por quê, certo? Então, você já percebeu, então, que a maioria das mulheres começa com um sintoma, né? Começa, olha, onde colocar para secar no varal, pode correr o risco de pousar alguma mosca. Pois é. No meu caso aqui não tem mosca, mas você pode colocar uma fraldinha em cima, né? E depois eu sempre passava também. Sempre passo com ferro para ficar bem higienizadinho, né? Olha a Selma, usava na roça, que legal. Bom, já perceberam, gurias, que a gente começa com a cólica, né? E com o tempo, a gente começa com a dor inicial. E com o tempo, conforme a gente não vai olhando para nós, conforme a gente não vai tratando a origem, os sintomas eles vão aumentando, eles vão ampliando. Me diz se isso aconteceu com você. Comigo isso aconteceu. Então, quando nós olhamos nesse viés assim da origem emocional, nós podemos olhar como se fosse um chaveiro, tá? Então, eu tenho a endometriose, que tem uma origem emocional, que tem o principal, certo? É a minha chave. Mas aí, com o passar do tempo, eu vou colocando, vou trazendo na minha história, na minha bagagem, mais conflitos. E aí eu vou adicionando penduricalhos nessa chave, que é esse chaveiro. Então, eu vou aumentando os sintomas e a minha endometriose vira esse chaveiro aí, né? Esses focos, no caso, certo? São os penduricalhos. Então, nós temos um chaveiro, que é a chave principal, né? O que a gente precisa entender, que o nosso ninho tá com problema, ser mãe é perigoso, ser filho é perigoso, por algum motivo o nosso ninho está inadequado, por isso está proliferando em algum outro lugar. Muitas vezes, então, você, por exemplo, não engravida, apesar da alimentação, apesar de se cuidar, mas existe uma programação impedindo que isso aconteça, porque o seu ninho está impedindo, então, de receber esse bebê, certo? Mas, com o passar dos anos, a gente vai acrescentando, então, penduricalhos nesse chaveiro, certo? A gente vai acrescentando sintomas, a gente vai proliferando focos em lugares diferentes. E para onde é que vão esses focos? Hoje a gente vai olhar, então, para os focos que vão para o intestino, certo? Lembrem sempre, gurias, que por trás de cada órgão existe uma emoção, certo? Então, vamos olhar dessa forma daqui por diante. Vamos nos perguntar: por que isso está acontecendo? Para que meu corpo está se comportando dessa forma? E por que é que aquele órgão está sendo afetado? Então, hoje nós vamos olhar para as emoções por trás do intestino, certo? Quando nós olhamos para o intestino, gurias, nós vamos olhar por uma série de questões. Então, vou falar algumas palavras aqui para vocês anotem e depois a gente vai abrir isso aí, certo? Então, eu vou olhar para situações com dificuldade de assimilação, contrariedades na minha família, faltas, raivas, medos. Então, quando a gente olha para a saúde intestinal, a gente vai olhar para essas emoções, certo? E o meu intestino, ele é dividido em pedaços, né? Assim como as emoções também. Então, se eu vou ter, por exemplo, um foco lá no meu intestino mais para cima, próximo do estômago, por exemplo, então eu vou ter lá a minha chave principal. Ou ser mãe é perigoso, ser filho é perigoso, eu tô com problema no meu ninho, pode estar relacionado à minha maternidade, à minha feminilidade, é amplo, né? A gente vai desde encontrar um parceiro até a criação desse filho, então é amplo a situação. Mas a gente acrescenta um detalhe aí. Então, quando a gente olha para o intestino delgado, a gente vai ver coisas muito desagradáveis, então, nojentas, o intestino delgado aqui mais próximo do cólon, tá?
coisas desagradáveis, nojentas que estão acontecendo dentro da minha família, num conflito, num sentimento assim de falta. Então eu posso ter, por exemplo, falta de carinho, falta de provisões materiais, falta de dinheiro às vezes até. Então quando eu vejo focos assim, mais próximo do colo, mas ainda no intestino delgado, eu vou olhar para esses sentimentos, certo? Então são situações desagradáveis, nojentas, com sentimento de falta lá no fundo. Agora, se o foco ele é um pouquinho mais adiante, já é lá no colo, então eu tenho uma necessidade muito grande de limpar essa sujeira. Então eu tenho uma dificuldade de digerir, de assimilar e de limpar essa sujeira, certo? E no reto, eu vou ter um sentimento, uma incapacidade muito grande ou uma necessidade muito grande, depende se tá preso ou se tá solto, tá? Hoje a gente vai aprender isso, né? De expulsar o conflito, de expulsar a peça, certo? Então anotem essas etapas aqui, que agora a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo tudo isso, certo? É muito interessante, gurias, que outros órgãos, eles trabalham juntos para que o nosso intestino ele tenha condições de funcionar. Outros órgãos trabalham juntos quando o nosso intestino está preso e outros órgãos trabalham juntos quando o nosso intestino solta de vez, tá bom? Então vamos olhar então para situações onde você tem foco no intestino, mas o seu intestino ele está preso, certo? Então a gente vai olhar, gurias, para sentimentos. Agora me diz aí, quem tem o intestino preso, se faz sentido isso para você, tá bom? Então a gente vai olhar para situações complicadas, profundas, tá? Porque a gente está falando de um órgão importante, a gente está falando de um órgão que precisa para a gente sobreviver, certo? Então a gente vai falar de conflitos importantes. Muitas vezes os nossos conflitos são relacionados à nossa família, tá? Porque é um órgão de sobrevivência. Então, quando eu tenho meu intestino preso, lá no fundo, eu tenho sentimentos como, por exemplo, medo de faltar, ou falta de carinho, medo de alguma outra situação. E quando eu tenho medo, muitas vezes eu vou ter uma retenção de líquido no meu corpo. Por que que isso acontece? Veja só que interessante. Então, o meu corpo retém o líquido, não permite que o líquido vá até o intestino, certo? E aí, as minhas fezes, elas ficam ressecadas. E aí, elas vão ter dificuldade de sair. Essa é uma das dificuldades de sair, certo? A gente vai olhar também para as dificuldades quando eu tenho problema no movimento, tá? No músculo do intestino. Mas então, o corpo, ele retém líquido. E esse líquido ele vai aparecer na forma de retenção, a gente vai ficar mais inchado, vai ficar maior. Por que que o corpo está fazendo isso? Se a pessoa está com medo e se o corpo te torna maior, na verdade o corpo ele está trabalhando numa tentativa de te fazer maior do que daquilo que te traz medo. Então quando eu olho para a retenção de líquidos, né? Quando eu vou olhar o intestino não funcionando porque está me faltando líquido lá para liberar o cocô, eu vou olhar para essas situações. Então eu tenho medo, o meu corpo ele retém líquido, eu me faço maior que o predador, eu aumento, na verdade, né? Essa é a tentativa do corpo de te ajudar a enfrentar essa coisa que você tem medo, esse perigo que você está vendo. Mas aí falta então líquido para eliminar o cocô. Essa é uma das situações. Agora, quando existe, gurias, um sentimento de impotência, então a gente tem dificuldade, a gente vai ter dificuldade então no movimento peristáltico, que é feito através do músculo liso do intestino, certo? Então quando a gente olha para o músculo, a gente vai olhar por um sentimento de impotência. Uma impotência muito grande de liberar a sujeira, tá? De olhar para as questões sujas, familiares, questões de sobrevivência, o intestino também vai trancar. Por isso, gurias, que quando a gente fala de intestino, uma palavra é muito importante. Que palavra é essa, Camila? A palavra é perdão. É a capacidade de deixar ir. Na verdade, isso é que é perdão. Perdão. É deixar ir. É não ficar segurando a situação. É deixar ir. Então, você aí, que tem o intestino preso, isso tudo que eu estou falando faz sentido para você? Coloca para mim, número 1, se faz sentido. Número 2, se não faz sentido.
Se não faz sentido, tudo bem, pode colocar também. Coloca aí, número 1 faz sentido, número 2 não faz sentido, tá? Agora, quando a situação é diferente, tá fazendo sentido, Amanda? Que legal, que bom. Então, se os focos estão lá no intestino, gurias, eu vou associar, então, esse meu conflito no ninho com uma grande dificuldade de liberar as sujeiras que me fizeram, as sujeiras da minha família, certo? Uma grande dificuldade de perdoar. Gurias, os conflitos envolvendo endometriose são conflitos sérios, importantes, tá? Olha aí, que interessante, para quantas meninas está fazendo sentido? Que legal, fico muito feliz que isso está fazendo sentido para vocês. Quanto sofrimento, não é verdade, gurias? A gente está vendo aí por falta de informação. E eu fico muito feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês, para que vocês possam ter essa oportunidade de liberdade através do conhecimento. Essa é a minha contribuição para vocês, fico muito feliz, certo? Agora, então, de vez em quando eu olho para o lado para olhar aqui a minha cola, né, gurias? Para olhar meu script. Olha a Lise aí, total sentido. Que bom, Lise, que bom. Agora, quando não é intestino preso, certo? Quando o intestino é solto. E aí, qual será que é a situação? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu passei demais. Isso já... Pronto, me achei. Gurias, então como a gente viu aqui, quando o intestino tá preso, eu tenho essas questões aí, tá? De medo de falta, de medo de faltar amor, de faltar carinho, de faltar atenção, medo por algum motivo, dificuldade de liberar a nossa sujeira, a sujeira que fizeram conosco, a dificuldade de perdoar, certo? Veja como é importante associar a localização do foco. Por isso que lá no Ventre Livre tem um módulo só com a conotação emocional de onde estão os focos, tá? Veja como isso é importante. Então, durante toda essa semana e essa semana e a semana passada, a gente tá acompanhando aí dificuldade de diagnóstico, que não tem nada a ver com a falta de dinheiro, tem a ver com a falta de conhecimento, certo? Tem a ver com a maneira como as mulheres são tratadas, a dificuldade de um atendimento médico de respeito, certo? E a minha forma, então, de contribuir com vocês, de contribuir com as mulheres essa semana, é por trazer essa informação para vocês, gurias, certo? Vocês percebem aqui, então, que por trás das nossas patologias existe feridas emocionais que não são olhadas, que não são cuidadas? Então, quando nós temos o intestino solto, não é diferente. Quando, por exemplo, eu tenho uma diarreia, né? Então, eu vou ter um outro conjunto de órgãos trabalhando junto com o meu intestino para ter aquilo ali, para ter a liberação. Então, eu vou ter, por exemplo, o intestino trabalhando junto com a vesícula. Que sentimentos, que emoções estão por trás da vesícula? Então, se você está aqui, já perdeu a vesícula, se você tem pedra na vesícula, muita atenção, certo? Muita atenção para esses sentimentos. Preste atenção nas suas fotos, a sua mão sempre fechada, tá? Preste atenção na sua mão fechada embaixo do travesseiro, tá sempre assim, ó. É a raiva e a injustiça, tá? A vesícula carrega isso aí, a raiva e a injustiça. E aí, quando a gente tem essa dificuldade, né, de liberar a sujeira, na verdade, vem a diarreia, então, olha a Selma, já perdeu a vesícula. Então, você tirou a vesícula, mas você não tirou o problema, você não tratou o problema que causou o teu problema na vesícula, tá? Então, você tem que olhar para isso. Porque, na verdade, você tirou essa porta, tá? O teu corpo estava se manifestando através daquela porta ali, você, pá, tirou a porta. O que você acha? Que o corpo vai ficar quieto? Não, ele vai se manifestar através de outra porta. O corpo não vai ficar quieto. O corpo grita, o corpo fala e a gente faz de conta que ele não tá falando nada. Faz sentido para vocês, gurias? Então, o intestino solto, a gente vai olhar para a raiva, para a injustiça, numa necessidade muito grande de mandar embora, de limpar. Às vezes, a diarreia chega a queimar de tão ácida que ela é, certo? Uma necessidade muito, muito grande de liberar essa sujeira. Por isso, então, que você precisa olhar também, não é só entender a origem emocional da endometriose, você tem que se conhecer. Você tem que... Lembra que eu falei, né? A mão fechada. Você tá aí com a mão fechada. Então, a mão fechada, gurias, mostra o quanto a gente segura os problemas, o quanto a gente tem raiva, o quanto a gente tá sofrendo com as injustiças. As meninas lá no Ventre Livre que recebem a sua avaliação, então,
elas vão ter a sua avaliação detalhada, assim, ó, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Então, percebe aqui, gurias, que por trás, né, de cada sintoma, de cada patologia, de cada doença que nós temos, então, nós temos feridas emocionais, emoções que elas não são cuidadas, que elas não são olhadas, certo? Isso tá claro já para vocês? Vocês já estão entendendo isso? Coloca aí, estou entendendo isso, e coloca aí 2, estou entendendo, mas eu não estou aceitando isso. Vamos ver. 1, estou entendendo. 2, estou entendendo, mas não estou aceitando. A live é amanhã às 19 horas, não percam, hein? Aliás, amanhã às 19 horas e vai terminar às 20, porque amanhã é dia de Vale Night, né? Amanhã eu vou dar uma saidinha. Bom, gurias, vamos lá, vamos aprender. Ai, que bom, Isa, que tá entendendo. Então, desde quarta-feira, gurias, eu estou convidando vocês a fazer parte desse grupo seleto de mulheres que está determinado a aprender como é que você funciona, como é que você tem visto e vivido a vida, né? E como é que você faz parte desse grupo seleto. É por aprender a olhar para a raiz emocional dos teus problemas. Enquanto você não olhar para a raiz emocional dos teus problemas, você vai ficar só dando um cala-boca nos teus sintomas, somente silenciando os teus sintomas, certo? E você não precisa viver bem com endometriose, você pode viver sem a endometriose, certo? Percebe que não faz sentido nenhum. Olha só, as gurias estão dizendo que estão entendendo. Se tudo isso começou dentro de você, se tudo isso tem uma origem emocional, percebe que não faz sentido nenhum você achar, você imaginar que esse problema ele vai ser solucionado, tá? Se eu apenas cuidar da alimentação, se eu apenas tomar remédio, se eu apenas bloquear a menstruação, se eu apenas fizer exercício, se eu apenas tirar esses focos que já existem, porque depois essa proliferação vai continuar. Percebe, gurias, que não faz sentido? Não faz sentido eu querer resolver algo que começou dentro de mim com coisas externas? Eu preciso resolver isso dentro de mim. Faz sentido pra vocês, gurias? E como é que vocês fazem isso? Vocês fazem isso se conhecendo? Vocês fazem isso tratando a origem emocional dos sintomas. E olha aí, a Andrea disse que tirou o apêndice. Então, gurias, o apêndice é assim, ó. Multiplica a sujeira por 10, tá? Multiplica a sujeira por 10. Esse sentimento de que eu preciso liberar essa sujeira. Então, o apêndice tu multiplica por 10, tá? Então, enquanto a gente não olha para a raiz, certo? A gente continua apenas remediando os sintomas, tá? E viver com endometriose, remediando a endometriose, é ter uma bomba relógio dentro de nós. É ou não é verdade? É assim que eu me sentia. Porque eu nunca não sabia aonde mais eu ia ter dor. Ainda mais que eu demorei tanto tempo para descobrir endometriose, né, gurias? Então eu nunca sabia onde mais eu ia ter dor. Para vocês terem bem em mente, gurias, vocês precisam entender que o corpo de vocês nunca quer prejudicar vocês. Isso é um programa de sobrevivência. O corpo está alterando o comportamento biológico dele numa maneira de ajudar. Só que a gente não entende. Certo? Excelente noite, gurias, e até amanhã.